Mais um programa do Paulinho e hoje eu estou com essa pessoa que eu tenho imenso carinho e admiração. A minha amiga loira, Mayra Landim, a qual faltará dedos nas minhas mãos para dizer o quanto de títulos que ela possui. É professora universitária, é advogada especialista no direito do trabalho, é contadora, é influencer e é uma pessoa que eu tenho muito respeito, seja pela pessoa que ela é e seja pela profissional, responsável, competente e dedicada a cada cliente que passa pelo seu escritório. Doutora Mayra Landim, um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Por favor, com muita honra, eu faço questão que você se apresente para os nossos telespectadores. Olá, pessoal. Bom, como Paulinho, assim vou chamá-lo, né? Sim. Deixa o doutor Paulinho de lado. Não né? tem doutor aqui, só o Paulinho. Paulinho disse, sou Mayra Landim, sou advogada, milito na área do direito do trabalho, é a minha área de especialização, do mestrado, agora do doutorado também. Sou professora universitária, na verdade eu falo assim, a profissão de professora é uma profissão nata, né? Ou você gosta ou você não gosta. E, consequentemente, a gente acaba lidando dessa forma dia a dia, como professor, como ensinando, como levando informação para as pessoas. É assim que eu falo. E quando a gente fala assim, mas é influência, não. É também, né, uma forma de estar ali na rede social, através do Instagram, mas sim levando informações, que foi uma nova característica que eu tive pós-pandemia, né? Uma nova realidade ali que veio junto com a pandemia, uma necessidade de levar informações e é para isso que nós estamos aqui hoje, né? Com certeza. Com muito prazer, fico muito feliz de estar aqui, por ser você, né? Não só um colega de profissão, mas um amigo pessoal, amigo mesmo, daqueles que, Paulinho, preciso de alguma coisa, o Paulinho sempre está ali. E como profissional também, um orgulho de pessoa, um orgulho de profissional. Quem te conhece sabe todas as dificuldades que você teve. Eu não me canso de falar para quem eu apresento o Paulinho, quem é, da onde veio, onde está e, sem dúvidas, onde vai chegar. Já chegou muito, né? Com certeza. E é pela forma de trabalho que você vem desempenhando que vem todo o sucesso atrás de você, ao lado de você, né? Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada mesmo. Saiba que esse programa é uma forma também de você levar muita informação para todos. Eu venho acompanhando os outros programas que já foram veiculados e sempre muito conteúdo. Até para quem quer saber sobre direito, até para quem quer saber sobre profissões, quem está na dúvida, né? Às vezes a gente não se atenta o quão longe chega isso, né? Você tem filhos na época de vestibular, faculdade, sabe quão difícil é, às vezes, escolher a profissão. E quando às vezes a gente fala de direito, as pessoas falam, mas será que eu quero advogar? Mas o direito é um leque, né? Gigantesco de oportunidades, de possibilidades. E saiba que é mais uma atitude que estava favorecendo a vida de muitas pessoas. Parabéns. Agradeço as palavras carinhosas. Né? Você sabe que a recíproca ela é verdadeira em tudo que você falou. Você também é uma guerreira, né? Já passou por muito também, mesmo não sendo uma pessoa com uma idade avançada, né? Já passou por muitas coisas também que te trouxe toda essa carga aí que você consegue hoje também administrar, né? E usar isso a favor das demais pessoas, né? Então, muito obrigado pelas palavras, né? Fiquei até emocionado. Você sabe que eu me emociono fácil. Muito. Mas, com certeza, é isso, gente. O meu programa, ele é dessa forma, é descontraído, é um bate-papo que eu faço aqui com os meus amigos, com os meus colegas. E não menos importante, doutora Mayra, justamente isso que você disse, é o fato de mostrar para a população que o direito ele não está apenas ligado ou garantido para pessoas que têm posses, pessoas que vêm da elite. Não, está aberto para qualquer um. Basta ter um pouco de dedicação, muita disciplina e alcançará. Seja homem, seja mulher, eu acho que os direitos são garantidos para todos, né? Mas hoje, levando aqui a questão do trabalho, direito do trabalho. O que é o direito do trabalho, doutora? Desculpa, né, Paulinha, da parte criminal, mas direito do trabalho é o melhor direito que existe, não, né? A melhor área que pra existe. Pra você. Mas vamos começar. O que estamos fazendo aqui, se não trabalhando? Justo. Né? Sim. Então, o direito do trabalho, sem
desmerecer nenhuma das outras áreas, né, que a gente está brincando, mas ele é desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida está de alguma forma ligado ao direito do trabalho. Então, seja o ônibus que a gente pega para ir para o trabalho, por exemplo, tem o motorista, tem o cobrador que está ali desenvolvendo sua atividade como empregado. Muitas vezes, às vezes, acumulando a função, né? Porque às vezes é motorista, mas também é cobrador. Seja no mercado, seja a própria luz que a gente liga, alguém veio instalar ali para que a luz chegasse, a energia chegasse na nossa residência. Então, o direito do trabalho é a minha paixão, você sabe disso. Sim. E por conta disso, né? Todo mundo tem alguma forma de trabalho. É que muitas vezes a gente liga o direito do trabalho com o emprego. E, na verdade, o direito do trabalho ele é muito amplo e a relação de emprego é apenas uma espécie do direito do trabalho em si. Nós temos várias formas de relações de trabalho, né? O trabalho avulso, trabalho eventual, estagiário, que não é vínculo de emprego. E o direito do trabalho, especificamente para o empregado, é uma espécie do direito do trabalho. Correto. Mas, para ter os seus direitos garantidos pela lei, consolidação do trabalho, acho que é esse o termo, né? Do emprego, é. Do emprego? É. Preciso estar registrado na empresa? Ou eu também, sendo um trabalhador avulso, também tenho os meus direitos garantidos, resguardados ali pela lei trabalhista? Tá, funciona assim. Eu costumo dizer para os meus alunos de vésperas ali de OAB, né? Precisamos compilar o negócio e eles precisam guardar. Quando a gente fala de relação de emprego, nós temos alguns requisitos que precisam ser levados em consideração para que seja considerada o vínculo de emprego, tá? Então, quais são eles? SHOP. Isso a gente não esquece. SHOP com S e 2 P's. Então, SHOPP. Então, eu tenho que ter uma subordinação jurídica. O que é isso? Por exemplo, o empregador controla jornada de trabalho. Então, eu tenho horário de entrar, horário de sair. Esse é o S. Isso. Se eu faltar, eu tenho que levar um atestado, tá? Eu tenho que ter habitualidade, que é o H. O que é habitualidade? Eu tenho que trabalhar todos os dias da semana? Não, por exemplo, eu sou professora em instituições de ensino, sou empregada, mas leciono uma vez em uma e 2 vezes na outra, algumas horas no meu dia. Porém, eu tenho a habitualidade de ser semanal ou ser quinzenal, entendeu? Então, eu presto serviço para uma pessoa jurídica através do vínculo de emprego. Tenho o O, que é a onerosidade, então mediante remuneração, mediante salário. Então, eu faço o meu serviço, em troca disso, eu tenho o meu salário, a minha remuneração. Tenho a pessoalidade, que quer dizer o quê? Não posso colocar outra pessoa no meu lugar. Então, se eu trabalho em um escritório de advocacia, por exemplo, eu não posso falar assim, hoje eu não vou trabalhar, mas eu vou mandar uma amiga minha no meu lugar. Não, porque quem foi contratada fui eu. A pessoa. A pessoalidade. E ser pessoa física, tá? Mas aí entra algumas questões dentro da pessoa física. Hoje é muito comum a gente ver aqui, até na nossa região mesmo, muitas empresas grandes que, principalmente em ramos que tem vendas. Então, eu tenho a indústria, dentro da empresa eu tenho um departamento de vendas. E esse departamento, o que eles fazem? Vamos pejotizar todo mundo. Então, eu não contrato ninguém como... Pejotizar seria? Não contrato ninguém como pessoa física, peço para que a pessoa abra um CNPJ, uma empresa. Um MEI? Normalmente um MEI, né? Para que ela trabalhe para mim. Por quê? Eu não tenho nenhum vínculo de emprego com ela, não tenho que pagar férias, 13º, FGTS, nem nada. Mas muito se engana, por quê? Eu tenho a subordinação jurídica muitas vezes porque eu tenho horário de entrada, horário de saída, se a pessoa falta, ela tem que levar atestado. Um exemplo, mesmo sendo PJ, mesmo sendo pessoa jurídica, MEI. Eu pago o salário, eu tenho uma remuneração. Se ela não puder ir no dia, ela não pode mandar outra pessoa, então eu tenho a pessoalidade também. Então eu, embora tenha 4 requisitos, mas não tenho o 5º, que é a pessoa física, eu reconheço um vínculo de emprego ali por conta de uma nulidade na contratação da pessoa jurídica, porque é uma forma de fraudar os direitos trabalhistas. Então, se eu tenho essas peculiaridades reconhecidas, não é porque a pessoa não foi contratada como uma pessoa física que ela não vai ter o direito dela de vínculo de emprego reconhecido. Correto. Porém, se houve um acordo prévio entre a parte e o empregador, empregado e empregador, mesmo assim,
Se ele depois de ser mandado embora, ele tiver o desligamento da prestação, porque daí você está dizendo então que é a prestação de uma empresa para outra empresa, correto? Mas teve um acordo prévio antes. Mesmo assim, esse empregado pode acionar o empregador na Justiça do Trabalho. Pode sim. Se ele tiver a forma, né? Se ele tiver as provas para demonstrar que aquela pessoa jurídica foi constituída exatamente para fraudar direitos trabalhistas, mas que ele vivia numa relação de emprego mesmo, tinha todos os requisitos cumpridos, o empregador tratava ele como pagamento de salário, como meu empregado, cumpria a jornada de trabalho. A empresa não cumpre jornada de trabalho, já começa por aí, né? A empresa vende o serviço. Quem vai desempenhar esse serviço da empresa, não importa, porque é o CNPJ quem vai desempenhar. Então, se ele quiser contratar outros funcionários, poderia. Mas nesse caso, não. Então, por isso que existe a fraude. Aí, o que acontece? No direito do trabalho, o que vale é a primazia da realidade sobre a forma. Então, embora eu tenha, às vezes, até um contrato formalizado, vale mais a realidade do que a forma, do que o contrato feito. Entendi. Então, o empregado ele precisa comprovar que ele recebia salário, tinha remuneração, às vezes era um valor fixo mensal, como? Transações bancárias hoje em dia, né? Entendi. Que ele cumpria a jornada de trabalho, tinha cartão ponto, ou chamava via WhatsApp, tá? Então, sim, tem o direito se ele comprovar que ele não era uma pessoa jurídica de fato, e sim uma pessoa física. Que ele somente constituiu uma pessoa jurídica a mando do empregador, que era essa forma de contratação. Correto. Porém, ele presta serviço para a empresa A, mediante MEI, mas ele também presta outro tipo de serviço em outra empresa. 2 dias numa empresa e 2 dias na outra. Como é que fica daí? A mesma situação, tá? As duas empresas reconhecerão ele como empregado? Pode ser que sim. Olha que interessante. É o mesmo caso, por exemplo, eu, Mayra, dou aula em 2 instituições de ensino, tá? Em uma, eu dou 1 dia na semana, em outro, eu presto meu trabalho em 2 dias na semana. Eu tenho vínculo com as duas. O que vai levar em consideração é se realmente existia subordinação, habitualidade... Preenchimento do chope. Do chope. S-H-O-P-E. PP. Pessoalidade de pessoa física. Que legal, isso. Que legal. Mas assim, a pessoa é empregada doméstica. Ela vai só uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Nesse caso, é considerado também, tem os direitos trabalhistas garantidos a essa pessoa ou não? Ela é simplesmente uma freelance, vamos dizer assim. Como é que funciona? Tá, funciona assim. Dentro do direito do trabalho e do direito de emprego, a gente também tem tipos de empregado. Então, tem empregado urbano, doméstico e rural, tá? Então, existem legislações para cada um deles específicas. Então, disso que nós estávamos falando, empregado urbano, tá? O que difere o empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele que trabalha na casa da pessoa para o conforto da pessoa, tá? Quando a gente fala em empregado doméstico, a gente lembra da faxineira, mas não é somente a faxineira. Qualquer profissional que preste serviço na casa para o conforto da pessoa é considerado empregado doméstico. Entendi. Tá? Como assim? Eu não posso trabalhar para alguém que a atividade dessa pessoa é objetivo e lucro. Então, eu trabalho só para o conforto daquela família. Eu posso ser o piscineiro, o cozinheiro, a faxineira, a passadeira, enfim, né? Fisioterapeuta, tudo é empregado doméstico. Porque para quem eu estou prestando serviço, ele não vai ter lucro com a minha prestação de serviço. Entendi. É só para usufruir e ter o conforto da casa. É considerado um empregado doméstico. Aí tem uma legislação específica. Até 2 dias na semana é considerado diarista. É aquela pessoa que você paga a diária, não tem vínculo de emprego. Tá? Que legal. Mais de 3 dias na semana é considerado vínculo de emprego. Entendi. Então fica a dica tanto para os empregados quanto para os empregadores tomar cuidado com isso, né, doutor? Para justamente evitar uma demanda judicial depois que dá um desgaste muito grande, né? Sim, com certeza. E assim, doutor, quais são os tipos de ações assim mais comuns? Mais comuns? Reconhecimento de vínculo de emprego, né? O que seria o reconhecimento de vínculo de emprego? Porque muitas empresas contratam assim. Contrata o empregado, fala para ele, você vai ficar 3 meses no período de experiência e se você passar pela experiência, quando você for efetivado, eu te registro. Errado. O empregado ele só pode começar a iniciar os seus trabalhos a partir do quê? Exame admissional num dia, registro no outro dia e começa. Aí eu posso ter um contrato de experiência de até 90 dias. Então eu posso fazer por 30, renovados por mais um período, mais o período total de 90 dias. Depois efetivou, passa a ser por prazo indeterminado, tá?
Aí o que acontece? As empresas ou contratam dessa forma e daí dispensam o empregado sem nenhum vínculo de emprego reconhecido, sem o registro na carteira, tá? Aí as pessoas procuram para ajuizar a ação requerendo esse período, ou mesmo todo o período sem o vínculo de emprego. Entendi. Porque muitos empregadores ainda têm uma visão de que o vínculo de emprego ele é oneroso, mas ele não é oneroso, né? Porque os empregadores às vezes preferem pagar por diárias. Entendi. Mas no valor da diária, ela é muito superior ao valor que seria no vínculo de emprego. Então, uma dica de um especialista para o empregador seria: o funcionário chegou, se apresentou para trabalhar, passou pelo teste inicial, Isso. já registra ele. Seria Já isso? registrou, né? Até porque traz totalmente benefícios para o empregador. Imagina só que o empregado está indo trabalhar e sofre um acidente de carro. Correto. Nesse caso, o que acontece? Se não tiver o registro, ele não fica segurado no INSS, se ele ficar afastado por mais de 15 dias. E daí ele pode entrar contra a empresa para exigir. E o empregador tem que garantir esse valor para ele. Agora, se ele tiver registrado, o INSS que vai pagar o seu salário. Ou sofrer um acidente de trabalho dentro da empresa também. Né? Então, é uma segurança tanto para o empregado, mas mais ainda para o empregador. Justamente, porque se torna muito mais oneroso muito mais para oneroso, o empregador, que também pode ser certeza. condenado em multa. Sim. Né? E dentre outras penalidades ali que torna extremamente oneroso ali a despesa. Né? É o que ocorre também nos casos de comissões. Às vezes o empregador fala o seguinte: olha, eu vou te pagar o salário fixo e mais comissões. Salário fixo na folha de pagamento, onde vai incidir férias, 13º, FGTS. E por fora, para você não ter desconto de INSS, eu vou te pagar suas comissões. Muitas vezes a pessoa recebe muito mais de comissão do que do salário fixo. Sim. E aí, vamos supor, ela sofre um acidente ou a mulher é gestante, ganha neném, fica em salário maternidade. O valor do benefício do INSS vai usar de base o que era pago na folha de pagamento. O reflexo vai ser ali. E não as comissões. Daí o que o empregador tem que fazer? Pagar essas comissões para ajustar. Isso aconteceu muito na pandemia. Quando chegou lá o benefício emergencial, se o empregador não tinha um empregado registrado, o empregado não podia receber o benefício emergencial. Olha o empregador teve que arcar com esse ônus. Então, os empregados não trabalhavam para ele, porque as empresas estavam fechadas, mas o governo também não ia pagar. Então, ele teve porque que ele não desembolsar. preenchia o requisito mínimo ali para conseguir. Porque ele não tinha feito o registro dos empregados. Então, a dica é, sempre que for contratar, já registre. Já registra. Porque depois vai sair mais barato no final das contas. Com certeza. Interessante. Com E assim, certeza. doutor, tanto o empregador quanto o empregado, eles têm direitos e obrigações. Direito do empregado, prestar o serviço, né? Digno, não se apresentar em estado psicoalterado, dentre outros. E o dever do empregador, efetuar o pagamento e tratar ele com dignidade. Isso. Correto? Uhum. Porém, sou empregado. Sou seu empregado e você não está me pagando em dia. Qual que é o meu direito nesse ponto? Eu posso ir embora, fazer uma rescisão, falar, não quero trabalhar mais porque você não está cumprindo. Como é que funciona isso? Tem esse direito o empregado também? Essa é uma para mim, né, no meu escritório, é a segunda ação que mais acontece. Olha que legal. Então a primeira seria reconhecimento, E a que é para segunda- reconhecer o vínculo que ficou sem registro. Isso. Seguido dessa, então. E essa qual que seria Isso. essa ação? Porque o que acontece, né? Muitos empregados desconhecem desse direito, que é a famosa justa causa pro empregador. Porque já que a gente tem no direito do trabalho direitos e deveres para ambos, Pra ambos, né? é isso. Então o empregado, quando ele não cumpre as regras do contrato, quando falta habitualmente, quando chega embriagado, que não é caso de doença, etc, né? Ou fala mal da empresa nas redes sociais. Também não pode, né? Também não pode. Isso não é justa causa, ou seja, a justa causa é mandado embora, só recebe o que ele trabalhou no mês e tchau. Só recebe o que trabalhou no mês e o que tiver proporcional. Férias proporcionais, 13º. Entendi. Integrais, lasca. desculpa. Se lasca, Isso. então, né? Porque ele Sim. perde grande parte Grande parte. Então, foi mandado embora por justa causa, eu vou receber o saldo de salário e férias integrais. O que for proporcional, eu não recebo. Mas também tem a outra via. E se o empregador não cumpre? Que foi a sua Justamente. pergunta. Acontece? Muito. Sim. Num depósito de FGTS, às vezes a pessoa quer fazer um financiamento, ou esses saques mesmo que estão tendo, sendo né? disponibilizado pelo governo federal, né? Aham. Aí o empregado chega lá e não tem nenhum valor para ele resgatar. Não pagamento de salário. Às vezes acontece bastante, às vezes o empregador não pagar mais de um mês, né?
Se a gente partir da premissa de que salário é natureza alimentar, muitas pessoas têm salário pro alimento da família. Viver, né? Para sobreviver. Para sobreviver. Porque o salário de hoje do Brasil é o quê? É para sobreviver, né? Todos, né? Sim, a gente precisa daquele salário para isso. Então o empregador não paga. O que acontece? Os empregados, por desconhecer esse direito, que é a justa causa para o empregador, que tem um nome um pouquinho diferente, que é rescisão indireta. Rescisão indireta. Isso. Eles pedem demissão. E aí, qual o problema? Quando eu peço demissão do meu emprego, eu tenho que pagar o aviso para o meu empregador. Que seria um valor... 30 dias de salário. Do salário mínimo, o salário ou que ele trabalhar do salário que ele recebe. Ou trabalhar por 30 dias. Não vou sacar o FGTS, não vou ter o direito daquela multa de 40% do FGTS, não vou ter direito ao seguro-desemprego. Não tem direito mesmo ao seguro-desemprego? Não, no pedido não. Então o empregado ele fica, eu não consigo continuar trabalhando porque não estou ou recebendo salário ou o FGTS não está sendo depositado e ele pede demissão, mas ele fica totalmente desassistido. Isso é por desconhecimento, mas existe a rescisão indireta, que ela tem que ser imediata. Tanto a justa causa do empregador para o empregado quanto do empregado para o empregador precisam ser imediatas. Tive o ato gravoso, preciso rescindir o meu contrato de trabalho. Eu não posso deixar isso passar porque senão é como se fosse um perdão. Correto. Eu perco o meu direito daquilo. Atrasou um mês. Já posso entrar com ação? Posso entrar com ação. E ação de rescisão indireta seria o quê? Eu comunico o meu empregador. Vou sair. Eu comunico a empresa. Comunico a empresa de que estou rescindindo o contrato de trabalho a partir daquele dia, que não vou desempenhar mais as minhas atividades, porque eu não estou recebendo o salário. Pode aí daí ir embora e arrumar o serviço imediatamente? Pode, imediatamente. Pode sim. Entendi. E aí, se a empresa não efetuar o pagamento, não concordar com essa rescisão indireta, né? Fizeram uma comunicação, olha, não concordamos, vamos fazer sua rescisão como pedido de demissão, pagar suas verbas no prazo de 10 dias. Aí o empregado precisa ajuizar a ação trabalhista para reconhecer a rescisão indireta e ter o restante das verbas pagas. Então que fique a dica então para o empregado, né, doutora? Você que acaba surgindo essa necessidade, ou seja, não está sendo cumprido por um empregador, não pagando o salário em dia, quais são os outros requisitos? Tem mais alguns? Ou esse seria o primordial? O empregador não está pagando. É um rol taxativo, né? A gente tem todos os exemplos na CLT. Assim como tem da justa causa, nós temos também da rescisão indireta, que é a justa causa do empregado para o empregador. Mas o mais comum é o atraso no pagamento. Isso, ou tratar com rigor excessivo, discriminação. Entendi. Então, para o empregado fica a orientação de que ele tem esse direito da rescisão indireta, basta ele informar o empregador, então, de que ele não vai mais prestar serviço, porque eles estão descumprindo, mas e no caso de estiver recebendo o salário parcelado, ou seja, em duas vezes, também gera um descumprimento? Também não pode, né? O salário é assim, ó. Você trabalha um mês e recebe até o 5º dia útil do outro mês. Lembrando que 5º dia útil nós contamos o sábado, mesmo que o empregado não trabalhe no sábado. Olha que interessante. Porque 5º dia útil é trabalhista, né? Então, se o dia 1º caiu no sábado, eu vou contar o dia 1º, pulo o domingo e conto os demais dias também. Correto. Aí, o que acontece? Às vezes o empregador não paga e começa a pagar picado, mas acumula meses, né? Pode ser caracterizada a rescisão indireta também. O que a gente não pode confundir é o vale, né? Então, eu tenho uma antecipação do salário, às vezes no dia 20, que dá 40% do salário, e o restante no 5º dia útil. Correto. Mas eu não trabalho um mês e demoro mais que o 5º dia útil para receber para aquele mês trabalhado. Então, nesse caso, o empregador pode procurar ali um advogado que ele de confiança dele. Pode procurar também para se informar, também temos o Ministério do Trabalho, também, que é importante o cidadão saber disso, né, doutora? Porém, que fique também registrado aqui para todos os cidadãos aqui de Apucarana e de qualquer lugar do Brasil. O Ministério do Trabalho é um órgão público que está ali para orientar. Para somente isso, correto? Isso, não é um órgão da justiça, né? Levantar denúncias também, né? Indicação de advogado, não aceitem em lugar nenhum que se encontre o Ministério do Trabalho instalado. Isso é falta ética perante a OAB, né, doutora? Sim. E também é um crime contra a democracia brasileira. Sim. Não pode, o Ministério do Trabalho está só para ouvir, juntar a documentação, às vezes faz o contato com o empregador para tentar solucionar. Uma mediação, indicar advogado não pode. Não aceite cidadã, se deparar com isso, vá até a Ordem dos Advogados do Brasil da sua cidade, faça a denúncia, registre a denúncia, porque isso é um ataque à democracia, um ataque à ética e aos profissionais que tanto lutam aí dia a dia para
em prol do cidadão, em prol da lei e dos bons costumes. Então, assim, fica a dica aí desse apresentador que aqui está falando, porque, assim, não podemos deixar isso acontecer de forma alguma. Prosseguindo, o empregado, então, pode fazer isso. Pode. Fica a dica para o empregador que, além de, me corrija se eu estiver errado, se entrar com uma ação de rescisão direta, não é só a ação que ele vai ter que pagar só ali o salário. Também pode ser que ele seja condenado a pagar até um dano moral, correto? Dependendo do caso, sim, né? Às vezes há atrasos de mais de 2 meses, envolvem várias coisas, né? Exemplos, às vezes tem algum familiar passando por um problema de doença, que aquele salário já é essencial para a alimentação, mas que causou algum outro problema. Parcelas de veículos em atraso, cartões de crédito em atraso por conta da falta do empregador. Então, tudo isso deve ser alegado ali se quiser pedir uma indenização por dano moral também. Então, fica a dica aí para o empregador também. Então, sempre busque ao máximo, né, doutora? Manter ali a ordem ali financeira, para que isso não ocorra, porque assim, é um transtorno muito grande para ambas as partes. Para né? ambas as partes. E hoje a Justiça do Trabalho ela é muito acessível, né? Muitos não sabem, mas ações ajuizadas, né, em varas da Justiça do Trabalho, elas não precisam de advogados. Então, às vezes, olha que interessante. a gente tem o jus postulante. Eu posso postular em meu nome mesmo, então até o 1º grau, né? Se eu tiver necessidade de recurso, aí sim com o patrocínio do advogado. Mas eu posso ir na Justiça do Trabalho, pedir até uma mediação, nós temos o Sejusc lá. Então o cidadão pode ir lá fazer ele mesmo? Uhum. E o Dr. Mazur estava explicando que agora tem o Sejusc, se tanto o empregado ou o empregador quiserem ir lá e pedirem uma mediação também. Seria um acordo? Se o empregado for lá, estiver descontente com algo do empregador, ele pode ir lá solicitar uma mediação, aí é feito o chamamento da outra parte para analisar. Isso não é processo. Entendi. Isso é pré-processual. Que legal. Aí faz um acordo, é o que a gente já acontece muito com nossa relação, né? Com certeza. Chega o empregado, precisa ingressar com uma reclamatória trabalhista. Vamos entrar em contato com o empregador, ver se não tem como compor um acordo consensual. Sim. O empregador também está passando por algumas dificuldades. Sim, é bom se orientar, né? Porque geralmente espera acontecer o problema para ir resolver. Não, evita também, converse com o profissional, tente se orientar antes. A intenção do direito do trabalho é manter o emprego, sempre. Né? Então, às vezes a empresa está passando por dificuldades. Tivemos a pandemia, muitas passaram, tivemos até medidas provisórias de manutenção de emprego e renda também, e não é diferente hoje em dia. A demanda aumentou muito na pandemia, doutora? Aumentou muito, mas eu confesso que eu acabei vendo que os empregadores se tornaram muito mais conscientes na prevenção. Que legal. Né? Porque eles tiveram muitos prejuízos por conta de irregularidades. Às vezes o empregador ele paga, mas ele paga errado. Justamente. E o que paga errado, paga 2 vezes. Paga 2 vezes, mas é por falta de conhecimento mesmo, sabe? Eu vou pagar R$200 a mais para agradar meu funcionário. Pago por fora, isso é salário. Mas e se eu criar um regimento interno com premiações, eu regularizo tudo e pago de forma correta. Sim, justamente. Então o direito do trabalho, como muitos falam, não beneficia o empregado. Ele beneficia ambas as partes, a reforma trabalhista trouxe muitas garantias para o empregador também. Sim. E é até legal dizer isso, né, doutor? Porque a senhora pegou as 2 fases, né? As 2 gerações, né? A geração um pouco antiga, que era a antiga CLT, né? Que muitos diziam, mas só protege o empregado. Com a mudança da lei, diminuiu drasticamente? Comparando em números? Diminuiu sim. E a forma também dos empregadores trabalharem pós-pandemia, então... melhorou muito. Que legal, que legal. A conscientização, a forma de efetuar pagamentos, de guardar comprovantes de pagamento, porque às vezes o empregador tinha que... Era condenado numa ação trabalhista porque não tinha documentos. Entendi. Mas agia corretamente, às vezes. Agia corretamente. Achando que estava agindo corretamente, né? E assim, doutora, o fato... me deparei com esse problema, mas assim, saí da empresa, passei por todos os problemas lá. Quanto tempo esse cidadão tem para entrar com uma ação e reclamar? Tá. Do último dia do aviso da rescisão, né, que a gente fala aviso prévio, quando ele é trabalhado, ou aviso indenizado, quando é pago na rescisão. Então, do último dia, ele tem 2 anos para ajuizar a ação trabalhista. E se ele estiver trabalhando em outra empresa? Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Inclusive, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 2 anos para reclamar. Tá, e eu posso reclamar os últimos 5.
Ah, os últimos 5 anos? Os últimos 5 anos da data da propositura da trabalhou lá. ação. Entendi. Não é de 5 anos de trabalho. Ah. Então, se eu saio da empresa e deixo para protocolar a minha ação 1 ano e meio depois, eu já tenho 1 ano e meio perdido e tenho só 3 anos e meio para reclamar. Olha, Então são entendi. 5 anos desde o dia do protocolo da Então o ideal é demanda entrar judicial. sempre o quanto antes. Se tiver algum problema, já ajuizar a ação ou tentar um acordo. Hoje a gente tem, né, nós temos a possibilidade do acordo extrajudicial, que antes da reforma nós não tínhamos, mas eu posso fazer um acordo com o empregador e homologá-lo judicialmente, que ele tenha a força de uma sentença judicial e para que ele seja cumprido. Caso então não for cumprido, esse acordo então, que ele multa. faz com o empregador, isso também tem valor de lei, então, desde que é homologado em juízo. Homologado em juízo, senão ele só serve como uma forma de quitar alguns valores. Entendi. Então fui lá, reclamei 10 mil reais, fiz um acordo de 2 mil. Ele não pagou os 2 mil, aquilo só vai abater então do que está ali. Eu posso reclamar os 10. Pode. Então, o ideal sempre é homologar. O que nós temos que tomar cuidado, que muitos advogados, quando começou, né, pós-reforma trabalhista, muitas dúvidas, normal quando acontece uma alteração de lei, sobre esse acordo. Posso homologar tudo? Não. Nós temos alguns direitos, por exemplo, verbas rescisórias. O que seria isso? Verbas rescisórias é quando o empregado é demitido ou pede demissão ou faz a rescisão indireta, é o acerto. Ah, entendi. Né? Certo. Então, eu tenho lá saldo de salário, férias, 13º, isso é direito do empregado, isso não é negociado. Eu poderia, talvez, negociar a forma de pagamento. Às vezes, o empregador não tem como efetuar o pagamento em uma única vez. Então, ele negocia o parcelamento já com a multa, porque para efetuar o pagamento das verbas, o prazo é de 10 dias. Se não efetuar em 10 dias, uma multa de uma remuneração do empregado. Olha só. Então, eu posso ajustar isso para que o empregador possa cumprir e não deixar o empregado desassistido. Mas vamos supor que eu tenho uma rescisão de 5 mil reais. Eu não posso ir lá fazer um acordo com o meu empregado e pagar 1.000. Entendi. Mas eu posso ajustar a questão de horas extras. Às vezes o empregado fala que ele trabalhava e o empregador fala que não. Então vamos chegar no meio termo. meio termo. Ou o empregado fala que ele recebia X de comissão, mas o empregador fala não, você recebia Y. Vamos chegar no meio termo? Aí sim, até o motivo da rescisão também. O empregado alega rescisão indireta, o empregador alega pedido de demissão. Vamos chegar no meio termo. Entendi. Então, tá? sempre utilizar do bom senso. Isso. E lembrar de todo o período do vínculo trabalhístico ali, porque assim, se teve um vínculo, você trabalhou por um certo tempo, ambos combinaram, né? Então, lembrar sempre isso, né, doutor? Para evitar uma medida judicial direta, né? Porque por mais que exista a lei, o ideal é sempre usar as maneiras aí extrajudiciais para desafogar também o Poder Judiciário, mas também evitar ali muitos constrangimentos, né? Tem algum caso que a senhora se lembra, assim, que causou na senhora, assim, até hoje você lembra, assim, pô, esse caso aqui foi bem chato de fazer? Tive, foi logo quando eu me formei, a gente é inexperiente em algumas coisas ainda, né? E quando eu fazia a entrevista, eu trabalhava muito para empregado, né? Hoje em dia acabei mudando um pouquinho por conta da área empresarial. Mas eu fazia a entrevista com o empregado e eu não dava para ele assinar o que ele tinha me contado. E ele me alegou que nunca tinha recebido férias, trabalhou 5 anos, ele e o irmão. E o que mais me pegou foram as férias, porque quando a gente faz o pedido de férias, é assim, a pessoa trabalha 1 ano, ela tem 1 ano para tirar 30 dias de férias. Se nesse próximo ano ela não tirou, a primeira dobra. Então tem direito de receber dobrado com 1/3. Então veja que isso dá um valor bem significativo. Vira uma bola de neve, traz um prejuízo gigantesco para a empresa, né? Então ele teve 3 integrais, uma dobradas, uma integral e mais uma proporcional. Então deu bastante. Cheguei aí, não peguei a assinatura dele, tudo bem. Veio a defesa da ação, todos os comprovantes de pagamento. Nossa, e daí? Isso na lei antiga? Era. Lei antiga, né? Lei antiga, que é no começo de carreira, antiga, né? Daí eu falei, eu pensei assim, às vezes a empresa dá pra pessoa assinar, ela não pensa o que é. Correto. Aí chegou pra conversar com eles, pós a defesa, eu falei, olha, como que funcionou essas questões de férias? Não, a gente sempre tirou férias. E daí? E daí? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Justamente. Então, faça a entrevista, assina o que você me contou para que não cause esse tipo de problema. Porque senão fica ruim pro advogado. Porque se fosse hoje, isso aí, doutora, hoje... Tem a sucumbência, Sucumbência, né? Que foi também o que, vamos dizer assim, alterou. Colocou um pouco de freio nas ações que eram entradas, assim, a devaneios, né? Isso. Então, hoje, se aquilo que você alegou
você não conseguir comprovar, Tem a você tem sucumbência. sucumbência que é de 10 a 20%? É, Da ação. da ação. Entrei com uma ação de 100 mil, Se você perder 50 mil, tudo, perdi 50 mil, tem que pagar para outra parte. se você Olha só. perde os pedidos, aí você paga para outra parte. Então tem que tomar muito cuidado com o que pede. E essa sucumbência, que fique bem claro, doutora, é uma verba, é uma condenação que é direcionada exclusivamente ao advogado da parte contrária, né? Não tem nada a ver com a parte em si, a qual vai ter o prejuízo ali de ter que arcar com os honorários do advogado também, e mais ainda a questão da sucumbência da parte contrária, né? Então fica a dica aí para todos, sempre tome cuidado quando for alegar algo para o seu advogado, né? Para a sua advogada, porque de fato, comprovada hoje no direito do trabalho, você será obrigado a pagar o advogado ali da parte contrária, né? Isso também acontece muito com assédio moral, né? Hoje em dia, não que não exista, não que eu defenda que empregadores não assediem moralmente os empregados, não é isso. Mas muitas pessoas, elas invertem, às vezes, uma forma de solicitar metas, uma forma de solicitar o rendimento do serviço, pouco mais firme. um pouco mais firme, né? Até porque a gente tem conflito de gerações hoje em Sim, dia, com né? certeza. Eu trabalho muito nessa parte de esgotamento profissional, que é a minha linha de pesquisa desde a graduação, mestrado, hoje no doutorado também. E recentemente eu estava num congresso de psiquiatria que estava falando sobre isso. Muita rotatividade de empregados nas empresas, mas aí era até uma psiquiatra falando. Por quê? São gerações, né? Agora eu não vou saber. É inerente à geração em si, né? São gerações de que as coisas acontecem muito rápido para elas. Sim. Né? Pega a nossa geração. Quando a gente fazia trabalho de escola, era enciclopédia. Hoje certeza. eles colocam no Google e a resposta tá lá. É Alexa tá ali, né? É imediatista. E no trabalho não é assim. Né? Você vai construindo tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E daí dá o conflito de gerações. Então muitos aí falam, eu estou com a síndrome de burnout, por exemplo, que é o esgotamento profissional. Mas será que o problema é do trabalho para a pessoa ou é dentro da pessoa que não está conseguindo desempenhar o trabalho? Justamente. Então, quando a gente pega um caso de alegações de assédio moral no trabalho, tem que ser bem ponderado essa Senão, situação. pode trazer o que acha que vai dar lucro, vai dar prejuízo e grande, né? E grande. Tá, doutora, mas me diz uma coisa. Sou fumante e trabalho na empresa. E o meu empregador não quer deixar eu fumar. E daí? Que é uma dúvida que eu faço questão que você compartilhe com todos os nossos telespectadores, para ficar claro, porque eu fico pensando como empregador. Pô, pago para esse cara trabalhar 8 horas por dia, ele fuma 3 horas. Como é que funciona isso? A lei prevê, o ajuste de você prevê isso? O que acontece? O empregado tem direito à intimidade, né? Direito constitucional, direito à sua vida pessoal, intimidade, então o empregador ele não pode. É aquele negócio, né? O direito do empregado vai até o limite de onde chega o direito do empregador e vice-versa. Então o empregador ele não pode proibir o empregado de algumas coisas, desde que não seja na hora de trabalho. Fumar. Porque é uma troca, né? Então eu trabalho e recebo. Certo. Então eu tenho os intervalos. Então trabalho até 4 horas, não tenho direito a intervalo. Se minha jornada for de 4 a 6 horas consecutivas, tenho 15 minutos. E 6 horas, 1 hora de intervalo no mínimo, de 1 a 2 horas. Aí tem que utilizar nesse momento para fumar. Nesse momento. E não o celular, posso ir. como é que fica? Mesma situação. As empresas podem proibir o uso de celular, sim. Podem. Interessante. Ou redes sociais, e-mail pessoal, tudo pode proibir. Por quê? O empregado está ali disponível para o empregador. Então pode ser proibido. O que acontece, até eu já tive um caso desse, que lojas hoje em dia trabalham com internet, né? Sim. Instagram, postando, e muitas vezes utilizam o celular dos próprios funcionários para isso acontecer. E aí o empregador falava, mas você está usando o celular demais. Aí o empregado diz, não, mas eu estou utilizando para o trabalho. Então qual seria a solução? Usar um celular corporativo, somente esse celular sempre que você respeitando pode. a privacidade ali Sempre. do funcionário, né? Que acho que É a isso é a mesma regra questão número do namoro, né? Posso ter namoro no ambiente de trabalho? O empregador pode proibir? Então, Não, o empregador não pode proibir, desde que não cause nenhum problema no ambiente laboral. entendi. Então, Principalmente a questão de, às vezes, vazamento de informações, né? com certeza. Às vezes eu com tenho um certeza. cargo que não pode passar para outro e, pela questão de relacionamento, existe o repasse de informações. Se for isso. Então, nesse caso, pode sim. Então... Aí o que o empregador ele vai penalizar? Não é o relacionamento. É a falha na prestação de serviço daquele empregado. Entendi. Entendeu? Então, daí pode separar o cargo também, né? Pode trocar a pessoa de cargo. Pode. Eu até acompanhei esse dia atrás, no programa de televisão, né? E no programa, o casal disse, ele era meu patrão, ele era meu gerente.
Mas e como a empresa não permitia porque ter às relacionamento, vezes... só separou o cargo, trocou de função. Isso pode também. Isso, porque o que às vezes a empresa vê? Que o cargo de gerente está dando alguns benefícios para aquele funcionário e está trazendo conflito entre os outros. Então está prejudicando a empresa. Entendi. Então ele troca por conta disso, não é por conta do namoro em específico. Entendi. Doutora Mayra, infelizmente, temos muito mais assuntos a tratar aqui, com toda certeza. Já deixo o convite em aberto para a senhora vir outras vezes, porque infelizmente o nosso horário está chegando ao fim. Né? Já deu a hora de trabalho, senão vai dar hora extra. Justamente, né? Mas eu que estou cobrando aqui, tá? Porque o empregado aqui, eu que sou o empregado seu aqui hoje, pelo jeito, né? Mas assim, é um prazer falar com você. Acredito que os nossos queridos telespectadores ficaram muito bem informados, seja os empregados, seja os empregadores, né? Isso foi repassado de maneira muito clara, muito objetiva pela senhora, como sempre, né? Muito inteligente, muito salutar com as palavras, escolhe as palavras corretas para dizer, vai ficar mais fácil o entendimento. Então, deixa o convite aberto para você voltar outras vezes, que você continue sendo esse ser de luz que você é, né? Que é um ser extremamente apaixonante, quem te conhece gosta de você pela pessoa que você é, pela profissional excelente que você é, tá bom? E fica o convite aberto aqui e saiba que é um prazer eu poder dizer que eu sou seu amigo e faço parte do seu ciclo de amizade diante dessa pessoa maravilhosa que você é. Olhando para a sua câmera, deixa um recado para esses empregadores, esses empregados que vivem querendo arrumar confusão aí e, lógico, finalize a sua participação aqui da maneira que melhor entender. Fique à vontade. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui, que estão acompanhando o programa do Paulinho. Sempre muito conteúdo útil, muito conteúdo do nosso dia a dia que ele nos traz aqui. Então agrega na vida de todos. Então você que é empregado ou você que é empregador, saibam que o direito de vocês ele é garantido. CLT é totalmente imparcial, é para o empregado, é para o empregador, desde que utilizado da forma correta. Então, empregadores, nós temos... Outro dia falaremos sobre isso, mas nós temos o compliance trabalhista. Coloquem, implantem na sua empresa. Isso vai facilitar até o trato com seus empregados e empregados. Quando tiverem algum problema, procurem ajuda especializada. Advogados da sua confiança, advogados são como o médico da gente, né? Não só por indicação, e sim da confiança de vocês, ou a Justiça do Trabalho, para ter os direitos garantidos também. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Sim. Finalizando, empregadores, paguem, trabalhadores, trabalhem, sem mimimi e vamos embora. Fique com Deus e até um próximo episódio.